O câncer de fígado é, sem dúvida, um assunto complexo, mas entender como ele funciona é o primeiro passo para a gente poder enfrentá-lo. Então, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desmistificar este órgão tão vital e a doença que pode afetá-lo, passando pela biologia mais básica até chegar nas terapias mais avançadas. Para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Qual seria o órgão mais subestimado do corpo? Aquele que trabalha sem parar, 24 horas por dia, quietinha no canto dele e que na maioria das vezes a gente só vai lembrar que ele existe quando alguma coisa dá errado. A resposta, claro, é o nosso foco de hoje: o fígado. É exatamente por isso que a gente chama ele de nosso herói silencioso. Vamos entender agora por que esse órgão, que opera de forma tão discreta, é na verdade absolutamente essencial para o nosso bem-estar. Ele fica ali, sabe, bem protegido pelas nossas costelas. O fígado é uma verdadeira central de operações biológicas. Com seus dois lobos principais, ele comanda centenas de processos vitais sem que a gente nem se dê conta. A capacidade do fígado de fazer várias coisas ao mesmo tempo é impressionante. Pensa assim, ele funciona como uma usina de força, transformando o que a gente come em energia e, ao mesmo tempo, ele é um centro de purificação, filtrando tudo que é toxina do nosso sangue. É um órgão que faz dezenas de coisas essenciais para manter a gente vivo e com saúde. Mas e o que acontece quando esse equilíbrio tão delicado é quebrado? É exatamente aí que a gente entra no universo do câncer, um cenário onde as próprias células do fígado, digamos, começam a se rebelar. Primeiro de tudo, uma distinção que é crucial. Existe o câncer que viaja de outro órgão e vai parar no fígado. Este é o chamado secundário. Mas o nosso foco aqui hoje é o câncer primário, aquele que nasce e cresce ali mesmo, nas próprias células do fígado. O tipo mais comum de todos é o carcinoma hepatocelular, que a gente chama de CHC. Ele começa nos hepatócitos, que são as principais células do órgão. Claro, existem outros subtipos bem mais raros que afetam principalmente jovens e crianças, mas o CHC é, de longe, o grande foco dos diagnósticos e tratamentos. A boa notícia é que o nosso corpo costuma mandar sinais quando algo não vai bem. E saber reconhecer esses sinais de alerta é fundamental. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, como é que a gente identifica esses sinais? Muitas vezes eles são bem sutis, sabe? Podem ser confundidos com outras coisas, principalmente quando a doença está no comecinho. Os sintomas podem variar bastante: perda de peso sem motivo, dor na barriga ou até icterícia, aquele tom amarelado na pele e nos olhos. Mas o ponto mais importante é este. Muitas vezes, esses sinais só aparecem quando a doença já está no estágio mais avançado, o que só reforça a importância de ficar atento e buscar um diagnóstico cedo. E aqui, um alerta que é fundamental. Ter um ou mais desses sintomas não significa de forma alguma um diagnóstico de câncer. Existem inúmeras outras causas. Por isso, a orientação de um profissional da saúde é absolutamente indispensável para investigar qualquer suspeita. Isso nos leva direto para a próxima etapa. Se existe uma suspeita, qual é o caminho que os médicos percorrem para chegar a um diagnóstico claro e preciso? O diagnóstico funciona quase como um funil de investigação. Começa com um exame físico e uma conversa sobre o histórico de saúde. Depois, vêm os exames de sangue, que procuram por marcadores específicos, como a alfa-fetoproteína. A partir daí, exames de imagem mais detalhados, como tomografia e ressonância, ajudam a guiar o caminho. E a biópsia, se for necessária, serve como a confirmação final. Com o diagnóstico confirmado, o próximo passo é o estadiamento. Pensa nisso como se fosse criar um mapa do território. Os exames de imagem vão mostrar o tamanho do tumor, a localização exata e se ele se espalhou ou não. Sem esse mapa, é simplesmente impossível traçar a melhor estratégia de tratamento. E por falar em tratamento, a medicina moderna tem hoje um verdadeiro arsenal de opções. Vamos dar uma olhada nas principais abordagens terapêuticas que existem hoje em dia. Nos estágios iniciais, a cirurgia para remover a parte doente do fígado, a hepatectomia, é a principal arma. E aqui tem um detalhe incrível: o fígado tem uma capacidade impressionante de se regenerar. É isso mesmo. Mesmo depois de tirar uma parte significativa, ele pode se recuperar e continuar funcionando. Agora, quando o fígado já está muito comprometido, seja pelo tumor ou por outra doença como a cirrose, a solução pode ser um reset completo: o transplante. Trocar o órgão doente por um saudável de um doador é uma alternativa poderosa, que oferece uma nova chance de vida. Mas nem tudo é cirurgia. Existem técnicas menos invasivas. A ablação, por exemplo, é como um ataque de alta precisão.
agulhas especiais são levadas até o tumor para destruí-lo com calor ou com frio, preservando ao máximo o tecido saudável que está em volta. Outra tática bem inteligente é a embolização. A ideia aqui é cortar o suprimento de sangue do tumor. Ao bloquear a artéria que alimenta ele, o câncer é basicamente morto de fome. Isso pode até ser combinado com quimioterapia local, num procedimento que a gente chama de TACE, para um ataque duplo. E a ciência não para de avançar. As terapias-alvo funcionam como chaves que desligam mecanismos específicos do tumor. A radioterapia usa feixes de energia com uma precisão cirúrgica. E a imunoterapia, que é uma verdadeira revolução, basicamente treina o nosso próprio sistema de defesa para virar um soldado de elite na caça e destruição das células de câncer. Chegando ao final dessa nossa jornada, fica uma reflexão importante. Entender a biologia, os sinais, os tratamentos, tudo isso nos dá poder. A informação é a primeira e a mais importante ferramenta que a gente tem para cuidar da nossa saúde. A questão que fica é, como a gente pode usar todo esse conhecimento de uma forma mais ativa no nosso dia a dia?